Iraque, julho de 1979. O termômetro passa fácil dos 40 graus Celsius. Dentro de um teatro em Bagdá, o ar é ainda mais sufocante, pesado, quente, parado. No palco está o novo presidente, Saddam Hussein. Ele assumiu o poder há menos de uma semana, e aquela noite era, oficialmente, sua festa de boas-vindas. Uma celebração para os companheiros de partido. Antes de Saddam subir, um de seus homens fez um anúncio que gelou o ambiente. Uma terrível conspiração contra o Iraque havia sido descoberta. Logo depois, Saddam entrou e lançou à plateia uma frase que travou a respiração de todos. Os culpados estão nesta sala, neste momento. O silêncio foi imediato. Ninguém sabia o que aconteceria a seguir, mas todos sabiam exatamente quem estava no comando. O presidente chamou o primeiro nome, um membro importante do partido que semanas antes havia cometido o erro de discordar dele numa reunião. O homem subiu ao palco com a voz trêmula e declarou: "Eu fui o responsável pela trama contra o novo presidente. Eu tentei convencer outros a se voltarem contra Saddam. Mas nada disso era verdade. Abdul Hussein havia sido torturado até o limite. Disseram a ele que, se não confessasse em público, sua esposa e filha seriam violentadas diante de seus olhos. Sem escolha, ele mentiu para salvar sua família e, no processo, começou a ler uma lista de nomes de colegas inocentes. Quando terminou, Saddam tomou novamente o microfone e perguntou: "Que punição devemos dar a esses traidores?" Ele mesmo respondeu: "Não há outro caminho senão a espada." O teatro explodiu num aplauso tenso e mecânico. Ninguém ousaria discordar. O ritual começou. Saddam dizia: "Quando eu chamar seu nome, levante-se, recite o lema do partido e saia da sala." Um a um, os nomes da lista eram chamados. Homens pálidos, alguns quase sem voz, se levantavam, recitavam o slogan e eram conduzidos para fora. Ninguém sabia o destino exato, mas todos imaginavam. Em certo momento, um deles protestou confuso: Eu não fiz nada." Saddam, frio como pedra, repetiu a ordem sem olhar para o homem. Hassan Mahmoud Taha, Hamid Abdel Latif, Khalid Abd Uthman, Amjad Hashim Mustafa Jabbari, Ali Fathi Al-Wash. Ao final, 68 nomes tinham sido chamados. Saddam agradeceu aos que permaneceram por sua lealdade e chorou emocionado. Aqueles que ficaram choravam também, de puro alívio. Lá fora, os 68 eram levados para a prisão. Nos dias seguintes, 22 foram condenados à morte. E veio o último ato. Os carrascos não eram estranhos, eram os próprios membros do partido que, dias antes, haviam aplaudido no teatro. Amigos de longa data, agora obrigados a matar amigos. Enquanto se preparavam para o fuzilamento, do lado de fora, uma manifestação pró-Saddam gritava seu nome, deixando claro para todos o preço da deslealdade. Um a um, os prisioneiros caíram. O chão ficou coberto de sangue. Saddam, porém, estava satisfeito. Era só o começo de uma era de violência brutal contra opositores. A primeira ordem oficial do novo presidente do Iraque havia sido cumprida, com uma reunião e o sangue dos próprios companheiros. Se gostou dessa história, deixa o like. Assim você me ajuda a continuar trazendo relatos impactantes como esse. Nos vemos no próximo vídeo.